crianças, tudo bem? Bom dia e a paz do Senhor. Eu sou a Tia Mi e hoje eu vou dar a liçãozinha do Jardim de Infância para as idades de 5 a 6. O nome da nossa lição hoje é a lição 7, o amigo medroso. Vamos orar para começar a nossa lição? Senhor, obrigado por esse domingo, obrigado porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Esteja conosco, abra o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa te entender e aprender um pouco mais de Ti agora. Em nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco. Amém. Vamos lá? A tia vai ler aqui Salmos 28, versículo 8, que é o versículo-chave da nossa história, tá bom? O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. O Senhor é a nossa força. E tinha um povo, lá, uma história que está escrito lá em Juízes 3, um povo que estava precisando de uma força de Deus, viu? Eles estavam medrosos, com muito medo, porque tinha um povo muito ruim e cruel, que estavam amedrontando, queimando e roubando tudo que era deles. O povo estava empobrecendo e ficava assim, ó, medroso todo tempo, com medo desse povo chegar. E você também tem medo? Do quê? Da altura, do escuro, do papai e da mamãe brigar ou te dar um castigo? Se bem que papai e a mamãe só dá castigo quando a gente desobedece, não é? E será que esse povo que estava medroso estava desobedecendo a Deus? Estava sim, crianças. Eles estavam idolatrando, adorando a outros deuses que não é o nosso Deus. Deuses que têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, e olhos, mas não veem. Mas eles levantaram altares para esses deuses lá no meio deles. E aí, quando você faz um pecado assim, o seu coração fica escuro, o seu coração fica triste, porque não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós o obedeçamos, que nós o adoremos. E quando a gente não faz isso, o nosso coração fica assim. E então, você deve prestar sempre atenção em tudo que você faz, em tudo que você fala, em tudo que você olha, e ver se é da vontade de Deus. Porque senão o nosso coração fica assim, triste, porque a vontade da nossa alma é sempre obedecer a Deus. E quando a gente desobedece, a gente pode até desobedecer porque a gente quis, mas o nosso coração, que deseja sempre estar ligado com Deus, fica muito triste. Então, o povo estava com o coração assim, escuro do pecado e com muito medo. Nessa cidade, tinha um moço chamado Gideão. Gideão, lógico, estava com muito medo também. Então ele decidiu ir lá para o lugar onde ele trabalhava, que era com trigo, onde ele malhava trigo, se esconder. Quando a gente está com medo, a gente quer se esconder de todo mundo, não quer que ninguém ache a gente. Só que Deus conhece o nosso coração e Ele vai atrás da gente quando Ele tem um propósito para a nossa vida. E Deus tinha um propósito para Gideão. Enquanto ele estava lá no lagar, escondido, um anjo apareceu para Gideão e disse: Gideão, Deus te escolheu para que você coordene um exército contra os midianitas. Os midianitas era o nome do povo que estava afrontando o povo de Deus. E aí, Gideão, claro, não achou essa ideia legal, ele se achou pequeno demais, da sua família ele era o menor, ele não sabia de estratégias de guerra. Então, ele ficou confuso e falou para o anjo: eu vou ali, vou fazer uma oferta e já te trago uma oferta para o meu Deus. Espere um pouco. Ele foi, preparou um guisado com pães e trouxe de volta. Quando ele trouxe esse guisado e ele colocou no altar, o anjo fez aquele guisado pegar fogo e tudo aquilo ali se consumiu rapidamente. Então Gideão entendeu que verdadeiramente Deus era com ele. Então Gideão esperou anoitecer e foi para a cidade. Quando ele chegou na cidade, ele destruiu os altares para os outros deuses.
Porque é isso, criança. Quando a gente decide obedecer a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar o nosso altar, parar de fazer as coisas erradas que não agradavam a Deus. E Gedeão decidiu fazer isso então, tirar tudo que não agradava a Deus, destruir aqueles altares. Quando a cidade acordou, ele disse o que tinha acontecido e falou: quantos soldados querem ir comigo guerrear contra os midianitas? O povo, ainda com medo, porque, como eu já falei para vocês, os midianitas eram um povo cruel, aceitou, até que muita gente, 32 mil, criança, 32 mil é muita gente, não dá nem pra gente contar nos nossos dedinhos. 32 mil aceitaram, só que Deus conhece o nosso coração, e aí Deus falou: é muita gente. E aí ele falou para Gideão: fala para esse povo que quem tiver com medo, não precisa ir não, pode ficar. E aí Gideão falou, e 10 mil pessoas, ou soldados, desistiram, estavam realmente com muito medo. E aí ficou 22 mil soldados. Ainda é muita coisa. Então, Gideão, mais uma vez, ficou com uma dúvida no seu coração e disse: Deus, eu quero fazer uma prova contigo. Se for mesmo o Senhor que estás comigo, eu vou colocar esse pouquinho de lã aqui, e amanhã, quando amanhecer, eu quero que ela esteja toda molhada e em volta tudo seco. E dormiu. Quando ele acordou, ele foi ver. E aí ele apertou a lã e ela estava toda molhada. Em volta tudo seco, Deus havia respondido. E aí, mais uma vez, ele falou: Senhor, façamos o contrário agora. Eu quero que essa lã agora, que está toda molhada, esteja seca amanhã. E tudo em volta molhado. Aí sabereis que és comigo. E assim Deus fez. Quando ele acordou, ele foi pegar essa lã e ela estava sequinha. E tudo em volta dela encharcado de água. Então, viu Gideão que Deus era com ele. E aí, Gideão perguntou: Deus, e agora? Eu tinha 32 mil soldados, 10 mil medrosos ficaram para trás e me sobraram 22 mil. E aí, podemos começar a nossa batalha? E Deus disse: não, ainda é muita gente, porque Deus conhece os nossos corações. Sabe que se fossem muitas pessoas para a batalha, o povo poderia se vangloriar, achar que eles tinham conseguido, porque eles tinham ido em muitos números, numerosos. Então Deus falou para o Gideão: quando os soldados forem no rio beber água, preste atenção. O soldado que se abaixar e perder a atenção para beber água, esse não vai para a batalha. Mas aquele que pegar a água com a mão e levar até a sua boca, esse soldado eu quero. Esse soldado, está legal. E assim Gideão fez. Quando os soldados foram beber, Gideão prestou atenção. E aí sobraram só 300 soldados. Mas eram 300 soldados corajosos e aprovados por Deus. Então, Deus deu a estratégia para Gideão. Agora, com os 300 soldados, está na hora da gente ir atacar os midianitas. A gente vai de noite, quando eles estiverem dormindo. E eu quero que você chegue lá com vasos, tochas de fogo e trombetas. Mas, Senhor, como se vence uma guerra com um vaso, tocha e trombeta? Quando vocês chegarem lá, vocês vão pegar os vasos e no chão, e ele vai quebrar, e aí vocês vão pegar as trombetas e vão tocar, e aí a tocha vai servir para que vocês consigam se ver, e aí vai fazer um barulho tão grande. E assim eles fizeram. O barulho foi tão grande que os medianitas estavam dormindo, ficaram amedrontados, apavorados. E aí eles pegaram, levantaram, acharam que era muita gente, porque era muito barulho do vaso, da trombeta, sabe? E começaram a matar uns aos outros. E o povo de Deus não precisou lutar de outra forma. E assim o povo de Deus foi vitorioso. E é assim, crianças, que Deus faz
quando a gente obedece, Ele nos dá estratégias lindas para vencer a nossa dificuldade. É muito linda essa história, porque Gideão estava com medo, muito medo, e ele decidiu obedecer a Deus. Então, primeiro ele pediu para Deus provas de que Deus era com ele. Deus ouve as nossas orações, e quando nós pedimos provas de que Deus é conosco, Ele nos dá, se a gente pedir de todo o coração. Então, quando Deus deu a prova para Gideão, ele obedeceu, o que é muito importante também. É importante que você obedeça a Deus para que você tenha vitória e obedeça as suas estratégias para a sua vida. Como que você vai saber qual é a estratégia de Deus para a sua vida? Orando e lendo a Bíblia. Lá está tudo que nós precisamos fazer. Deus, Ele nos dá tudo, o passo a passo de como deve ser, aqui, ó. Você tem a sua Bíblia, eu tenho a minha, e essa Bíblia aqui nos ensina e nos ajuda a vencer as batalhas desse mundo e chegar aos céus. E foi isso que Gideão fez. Ele orou, ele pediu direção para Deus e ele conseguiu vitória. Essa história é muito legal, né? Ela tá lá em Juízes 3. Depois leia junto com seu pai e com sua mãe, porque ela é muito legal e Deus nos dá muitos ensinamentos através dela. Espero que vocês tenham gostado da aula e até domingo que vem. Um bom domingo a todos, criançada!